alguns dias eu vi o comentário de um irmão católico muito interessante. Esse comentário ele dizia o seguinte: sou católico, só não venero Maria. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. E em resposta a esse comentário, um outro irmão católico falou mais ou menos o seguinte: olha, eu não aguento isso, não dou conta disso. E aí, ele deu uma série de razões para provar que o outro irmão católico está equivocado em não venerar Maria. Pois eu quero mostrar para você os textos usados a favor da veneração a Maria, alguns dos textos, obviamente, e lhe apresentar o seguinte argumento: nenhum desses textos ensina que devemos venerar Maria. Antes, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Vai ser uma honra para mim ter você entre os meus inscritos. E obviamente, sempre que eu postar algum material novo sobre os mais diversos assuntos da Bíblia, você vai poder receber essa notificação e poder assistir esse vídeo, para você conseguir aí aumentar cada vez mais o seu conhecimento da palavra de Deus, juntamente comigo, que estou em constante estudo, tá bom? Vamos então aqui comentarmos este assunto. Veja, aqui eu não vou ser de forma alguma desrespeitoso, né, com os nossos irmãos católicos, até porque eu não tenho dúvida alguma, né, muitos irmãos católicos são mais sinceros e devotos à sua fé que muitos protestantes, que apenas usam o nome protestante, diríamos assim, e na verdade não segue ou não vive aquilo que a Bíblia ensina. Então eu não estou questionando aqui a sinceridade, né, de pessoa alguma. Vamos avaliar uma ideia, vamos avaliar uma doutrina, tá bom? Vamos separar a sinceridade das pessoas da veracidade doutrinária, diríamos assim, daquilo que elas apresentam, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que aquele irmão católico que disse ser católico, mas não venerar Maria, vou lhe mostrar o porquê que ele está certo, tá? E aí eu vou mostrar os textos bíblicos que o outro irmão católico usou para demonstrar que Maria deve sim ser venerada. Só vou aqui para título de informação, eu vou usar hoje a versão Ave Maria. Eu tenho aqui a edição de estudos, tá? A Bíblia de Estudos Ave Maria. É uma tradução, obviamente, católica, e é muito difícil, até hoje eu não achei uma tradução católica que não fosse de nível excelente, né? O tradutor católico, eu já comentei isso aqui em outros vídeos, né? Por mais que ele coloque, né, o católico coloque a tradição eclesiástica acima da Bíblia, o tradutor católico é muito técnico, tá? E eu, assim, sinceramente, não conheço ainda tradutores com um nível técnico tão alto como os tradutores católicos, tá? Não estou aqui desmerecendo os protestantes, obviamente, que têm tradutores de altíssimo nível, mas as traduções católicas me chamam muita atenção. Por quê? Porque mesmo colocando a tradição eclesiástica acima da Bíblia, o tradutor católico é extremamente técnico na tradução. Então isso aqui para mim é uma coisa assim espetacular, um ponto muito forte que eu vejo no catolicismo, tá? Esses tradutores com esse nível, né, de comprometimento com o texto original. Vamos lá. Primeiramente, por que o irmão católico que disse não venerar Maria, ele está certo? Ele está certo pelo seguinte: quando analisamos Deuteronômio 4, presta bem atenção nesse texto. Deuteronômio 4, 15 a 19, nós percebemos que o mandamento para não fazer imagens de escultura, o segundo mandamento, ele se amplia, ou seja, ele não se refere apenas a não fazer imagens de divindades pagãs, tá? Teólogos católicos argumentam, né, que
por exemplo, o primeiro mandamento, que diz não ter outros deuses diante de mim, se refere apenas a divindades pagãs. Nisso eles estão certos. Agora, quando eles aplicam este princípio ao segundo mandamento, que fala para não construir imagens de escultura, dizendo o seguinte: não, isso aqui é para não construir imagens de escultura de divindades pagãs, é para não adorar, não proíbe o venerar. Nisso eles já estão equivocados. Tanto que não tem muito como justificar isso, porque se você olhar o catecismo, né, no catecismo o segundo mandamento não está presente. Né? Compare os 10 mandamentos de qualquer tradução católica com o catecismo. O mandamento que diz, né, para não termos imagens de escultura, ele foi suprimido, ele não está no catecismo. O quarto mandamento foi mudado para domingos e festas, né? E o 10º mandamento foi dividido em 2 para suprir a falta do segundo mandamento. Ok? Então veja, não tem muito como justificar a veneração a imagens sem realmente extrair o segundo mandamento, como faz o catecismo. Tá? Agora, lendo Deuteronômio 4, 15 a 19, você percebe que o irmão católico que disse para esse outro aqui que ele é católico, mas não venera Maria, ele está certo. Porque esse texto nos amplia o significado do segundo mandamento. Ele mostra que, mesmo Deus não sendo contra a arte, e nós lemos isso em textos bíblicos, né, como por exemplo Êxodo 35, 30, 35, Deus não é a favor da veneração da arte. Ele não condena só a adoração, a veneração também. Por quê? Por aqui no texto de Deuteronômio, Deus proíbe o fazer imagens de escultura até mesmo de seres humanos, com o intuito de prestar qualquer tipo de culto. Tá? Vou ler aqui Deuteronômio 4, 15 a 19, na versão Ave Maria, tá bom? Tende cuidado com a vossa vida. No dia em que o Senhor vosso Deus vos falou do seio do fogo em Horebe, não vistes figura alguma. Olha que interessante. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida, representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher. Então aqui, ó, além de no verso 17, 18, 19, proibir imagens, não é, de animais, de astros, no verso 16, proíbe esculpir uma imagem que seja semelhante à figura de homem ou de mulher. Deus não pode ser comparado com nenhuma de suas obras criadas. Tá? Então, esse texto, por extensão, se ele proíbe compararmos Deus a um homem ou a uma mulher, se esse texto proíbe construir uma imagem esculpida de figura de homem ou de mulher, também é óbvio que não há justificativa para venerar imagens de seres humanos. Tá? Outra razão, e esse texto aqui não foi comentado pelo outro católico que é a favor da veneração a Maria, né? 1 Timóteo 2, 5 e 6 é muito claro em apresentar o seguinte dado, de que Deus não aceita, ele não tem um outro intercessor entre Deus e os seres humanos que não seja Jesus. E o texto dá até a razão para isso. Vamos ler 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aí vai explicar no verso 6, ó, que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato, atestado em seu tempo. Primeiro, o verso 5 é bem claro em dizer, né, que assim como há um só Deus verdadeiro, há um só mediador entre Deus e os homens. E dá até o nome, Jesus Cristo, homem. E por quê? O verso 6 fala que ele se entregou como resgate por todos. Se você analisar, Jesus é plenamente Deus, né? Como lemos, por exemplo, em João 1 a 3, Colossenses 2, 9. Esse ser 100% Deus se transformou em ser humano. Ali em João 14 é dito que o verbo, que é Jesus,
a palavra criadora de Deus, o agente ativo da criação, o verbo se fez carne. Então veja essa linha de raciocínio. Apenas alguém que é 100% Deus e 100% ser humano pode interceder por nós. Apenas alguém que é 100% Deus pode aproximar a divindade da humanidade. Por isso Cristo é chamado de Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. E apenas alguém 100% humano pode aproximar a humanidade de Deus. E somente um ser cumpre esse requisito, aquele que se entregou em resgate por todos. Então, esse ser, para interceder por alguém, tem que ser 100% Deus e 100% ser humano. Maria não tem essa prerrogativa e nenhuma outra pessoa justa. Não tem. Somente Jesus Cristo tem dupla natureza. Ok? Então, só Ele pode ser o intercessor entre Deus e os homens, porque ele é divino e porque ele é humano. Esse texto, o diácono católico não usou no seu comentário, até porque para explicar esse texto de forma diferente, requer-se um malabarismo exegético muito grande, porque o texto é muito claro. Tá? Então, Deuteronômio 4, 15 a 19, com 1 Timóteo 2, 5 e 6, mostram que o segundo mandamento não se refere apenas a não ter imagens de ídolos pagãos ou de adoração. Não, ali se refere a qualquer tipo de figura humana, até porque só há um intercessor, que é Cristo. Tá bom? E Deus, obviamente, não pode ser comparado a nada, a ninguém, né? Porque ele é o criador de tudo e de todos. Tá bom? Agora vamos aqui para os textos, né, que o diácono católico usou a favor da veneração a Maria. Antes eu quero lhe dar aqui uma informação muito importante. A veneração a Maria, ela passou a existir no cristianismo bem depois. Foi depois do cristianismo apostólico. Tá? Você não vê em nenhum texto bíblico qualquer apóstolo ensinando a veneração a Maria. Não existe isso na Bíblia. Tá? Essa é uma prática posterior. Eu vou ler aqui para você a citação de um livro de história eclesiástica para você saber mais ou menos como, quando começou a veneração a Maria. Veja essa citação na tela. Essa citação está no livro História da Igreja Cristã, de J.S. Lyman, da editora Vida Acadêmica. Tá? Diz o seguinte: algumas das antigas festas pagãs foram aceitas na igreja com nomes diferentes. Por volta do ano 405 depois de Cristo, não é? As imagens dos santos e mártires começaram a aparecer nos templos, como objetos de reverência, adoração e culto. A adoração à Virgem Maria substituiu a adoração a Vênus e a Diana. A ceia do Senhor tornou-se um sacrifício em lugar de um ato memorial da morte do Senhor. O ancião, que era um líder, né, a figura do ancião, o ancião evoluiu de pregador a sacerdote. Então esse historiador aqui, ele mostra que um dos resultados da união entre igreja e Estado foi ali a partir do quarto século, né, quinto século, o estabelecimento, não é, da veneração, que na verdade é uma forma de adoração aos mártires, inclusive a Maria. Então é uma prática posterior. Isso é muito importante você ter em mente para você perceber que não é um ensinamento bíblico, né? Venerar a mãe de Jesus. Vamos explicar aqui com mais detalhes agora. Bom, vamos para os textos, tá? Que foram citados em favor da veneração a Maria. O primeiro texto, Lucas 1, 28. Eu vou fazer uma leitura do texto, tá? E eu quero que você analise por você mesmo, por você mesma, se o texto realmente está ensinando isso, tá? Óbvio que eu sei que isso não é um assunto fácil de se lidar, né? Lidar com a fé das pessoas não é uma coisa simples. Mas eu peço para você, ó,
respire fundo. Perceba que eu estou aqui analisando uma ideia. Não estou questionando a sua sinceridade, o seu valor, né, como pessoa, como cristão, nada disso, tá? Por exemplo, em Lucas 1:28, tá? Aqui, na versão Ave Maria, diz assim: Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele acredita, por exemplo, que pelo fato de Maria ser cheia de graça, ela precisa ser venerada. Por que que o fato de Maria ser considerada cheia de graça, ou em algumas pessoas bendita entre as mulheres, né? Por que que ela não deve ser venerada por isso? A resposta é simples. Em Juízes capítulo 5, verso 24, percebemos que outra mulher foi tida como cheia de graça. Uma mulher chamada Jael. E nem por isso nós vamos venerar Jael. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de a pessoa ser cheia de graça quer dizer que ela foi muito favorecida por Deus. Isso não a torna objeto de veneração ou de adoração, tá? Vamos aqui para Juízes capítulo 5, verso 24, ó. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o quenita. Esta mulher aqui, né, foi usada por Deus para aí liquidar com um grande inimigo do povo de Deus. Então é dito que ela é bendita entre as mulheres. E foi dito ao mesmo a respeito de Maria, além dela ser cheia de graça, né, bendita entre as mulheres. Mas isso não torna, assim como Jael não se torna objeto de veneração, Maria não se torna objeto de veneração pelo fato de ela ser cheia de graça ou bendita entre as mulheres. Ok? Então não é um argumento sustentável. Outro texto usado de Lucas é o verso 43. O verso 43 diz assim, ó: Donde me vem esta honra de vir a minha mãe de meu Senhor? Veja aqui, é Isabel, que estava grávida de João Batista, falando a Maria. E o irmão católico argumentou o seguinte, esse que é a favor da veneração a Maria. Ele disse assim, que pelo fato de Maria ser a mãe do Senhor, e a palavra Senhor no grego, Kurios ou Kyrios, que alguns preferem essa variação, ela é realmente, em vários casos, correspondente ao termo Senhor em referência ao Deus do Antigo Testamento. Então ele pensa assim, já que ela é a mãe deste Kurios, Senhor em grego, né, o Kyrios, então ela precisa ser venerada. Isso não tem relação alguma. Quem é Kyrios, quem é Senhor, ou Kurios, quem é Senhor é Jesus, não é Maria. É diferente. Ela é a mãe, sim, do divino humano Jesus, mas ela ainda tem somente uma natureza. Quem tem dupla natureza é Cristo. Analisa comigo. Lucas 1,35 é dito que Cristo foi gerado em Maria, né, pelo Espírito Santo. Ou seja, Cristo é o resultado da combinação do poder de Deus com o óvulo de uma mulher pecadora. Tá? Esse é um mistério da encarnação. Só que Maria, você e eu somos diferentes. Nós não somos a união sobrenatural entre o poder do Espírito Santo e o óvulo de uma mulher. Nós somos a união entre o espermatozoide de um homem pecador e o óvulo de uma mulher pecadora. Então Jesus e Maria são totalmente diferentes nesse aspecto. Jesus tem dupla natureza, é divino humano. Ele pode ser chamado de Kyrios, ou Kyrios, Senhor. Maria não é chamada assim. Ela não tem dupla natureza. Então o fato de Cristo ser o Senhor, inclusive o Deus do Antigo Testamento, não torna a Maria divina, porque ela não tem dupla natureza. Tá? Então é um outro argumento insustentável. No verso 49, que também foi utilizado por este irmão católico, né? O verso 49 diz assim:
porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Veja, alegar que pelo fato de Deus fazer nela maravilhas, então devemos venerá-la, não é uma alegação, uma alegação sustentável biblicamente, até porque Deus faz maravilhas na vida de todos os seres humanos, que aceitam especialmente a Cristo como Salvador. E o texto diz que foi Deus quem fez maravilhas na vida de Maria, não foi Maria que fez maravilhas de forma milagrosa na vida de outra pessoa. O agente do milagre é Deus, e quem recebe o milagre é Maria. Ela não é a agente do milagre. Então você percebe a forma como aquele outro irmão católico usou esses textos é totalmente descontextualizada. Não é o que a Bíblia ensina, tá? Outro detalhe, esse irmão católico também usou o João capítulo 2. Antes, deixa eu só mostrar aqui para você uma coisa muito importante, ó. Maria, mesmo sendo bendita entre as mulheres, mesmo tendo sido uma pessoa muito especial, porque para ser escolhida como a mãe do divino Jesus, é óbvio, tem que ser uma pessoa especial. Foi realmente favorecida com a graça de Deus. Mas Maria, ela mesma se considerava uma pecadora. Eu não tenho dúvida alguma, tá? Com base, por exemplo, aqui no versículo 47, que Maria vai ter uma surpresa muito desagradável no céu quando souber que pessoas, por mais sinceras que tenham sido, a veneraram. Por quê? Olha o que ela diz no versos 46 e 47. Ó. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, primeiramente. Maria não venerava nenhuma outra pessoa, ou não adorava nenhuma outra pessoa, não prestava culto para ninguém a não ser Deus. Tá? Verso 47. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Quando Maria reconhece que Deus é o Salvador dela, ela está reconhecendo que é uma pecadora. Então, se Maria reconhecia que era pecadora, imagine a surpresa que ela vai ter quando souber que pessoas a veneraram. Ela nunca teve a intenção, nesta linda oração, nesse lindo cântico, na verdade, Lucas 1, ela nunca teve a intenção de chamar para si qualquer tipo de culto, até mesmo veneração. Ok? Então isso aqui é muito importante. E no verso 48 ela fala, ó, porque olhou para a sua pobre serva. Ela se colocava como serva, não como rainha. Isso aqui é significativo. Se você realmente ama a mãe de Jesus, você tem que aceitar as palavras dela. Você tem que colocar as palavras dela na Bíblia acima da tradição eclesiástica. Ok? Bom, ele argumentou também, com base em João 2, que pelo fato de Maria, não é, estar presente naquele milagre das bodas de Caná, então isso significa que ela merece ser venerada, mas isso não é uma alegação correta, né? Porque os discípulos de Cristo também estavam presentes ali. E nem por isso vamos venerar os discípulos. Outro detalhe, quando Maria quis, como algo natural, né, de qualquer mãe, queria que o filhão aparecesse mais, Jesus, de uma forma elegante, pediu para ela não intrometer-se naquele assunto. Aqui em João 2,4, que é o capítulo utilizado por esse irmão católico de forma assim que injustificável, né? Quando ela fala para Jesus, né? Olha, eles não tem mais aqui vinho na festa. Incentivando ele a fazer um milagre. O que ele falou para ela? Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Alguém pode pensar, nossa, mas Jesus foi indelicado com a mãe. Não. Mulher, naquele tempo, quando ele falou assim, ó, mulher, seria o equivalente a você e eu dizermos assim, madame. Tá? Então Jesus foi, na verdade, respeitoso com a sua mãe. E não podia ser diferente. Só que ele falou o seguinte, ó, madame,
calma, eu sei o momento certo. E aí vem no versículo 5 que eu chamo de o mandamento de Maria. Né? Diz assim, ó, disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. O que Maria fez? Ela pediu para obedecerem a ela ou pediu para obedecerem a Jesus? O mandamento de Maria é obedeça a Jesus. Então não tem como usar João 2,5. Ok? Outro detalhe, em João 19, chega um momento, é um outro texto usado por este irmão católico a favor da veneração, em que Jesus confia os cuidados da sua mãe a João. E por incrível que possa parecer, veja como o ser humano, né, busca várias formas, né, de defender aquilo no que acredita, mesmo que isso não esteja apoiado pelo texto bíblico. O fato de Jesus ter dito para João, de acordo com esse irmão católico, eis aí tua mãe, significa que agora a Maria é a mãe de todos nós. Mas é descontextualizar muito, queridos. Eu digo isso com respeito, tá? É muita descontextualização do verso. Pensar que o fato de Jesus confiar os cuidados da mãe a João, dizendo que agora seria a mãe dele, isso quer dizer que ela é a mãe espiritual de todos os seres humanos. Não é isso que o texto diz. Tá? Vamos olhar aqui João capítulo 19, para você ver, tá, o que o texto realmente está dizendo. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, que é o apóstolo João, disse à sua mãe, mulher, ou madame, não é? Eis aí teu filho. Bom, eu não posso fazer uma interpretação com base nesta linha aqui. Então agora, já que Maria é a mãe de João, então ela é a mãe de todos nós. Não, vamos continuar lendo o verso. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Agora vamos ver como que João e Maria entenderam isso. Será que João entendeu que a partir dali ele deveria venerá-la? Se João não entendeu isso, nós não podemos entender de forma diferente dele. Uma das regras básicas da hermenêutica, né, que é a ciência de interpretação do texto, é que eu primeiro tenho que compreender o que o texto significou para o leitor original, para depois compreender o que ele significa para a minha vida. Grava isto, tá? E aí, vamos ver o que ele e Maria compreenderam desta afirmação de Jesus. Ó. E dessa hora em diante, será que a Bíblia diz João passou a venerar Maria? Olha aqui, ó. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua. Outras traduções a recebeu em sua casa, né? Ou seja, Jesus confiou os cuidados da mãe a João. Ele pediu que ela passasse a viver com ele. Cristo estava preocupado com a vida da sua mãe. Tá? Então, nesse contexto, é confiar aos cuidados de alguém, não é ensinar a venerar. Tá bom? E outro texto, eu não vou aqui detalhá-lo, mas eu vou deixar um link na descrição do vídeo, é sobre Apocalipse 12. Né? Esse irmão católico, e os irmãos católicos creem nisso, né? Que a mulher pura de Apocalipse 12 é uma referência a Maria. Tá? Na verdade, temos razões suficientes para crermos, né, que a mulher ali não é Maria. Maria, ela é aludida sim, tá? Mas em profecia apocalíptica, tá? Mulher simboliza igreja. Mulher simboliza o povo de Deus, tá? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se você ler alguns textos, até mesmo em narrativas bíblicas, ou no profeta Isaías, por exemplo. Isaías 54:6, Jeremias 6, verso 2. Ali uma mulher pura representa o povo de Deus, unido ao seu esposo que é Deus. Em Oséias capítulos 1-3, uma mulher prostituta representa o povo de Deus numa fase corrompida.
porque adorou outros deuses. Então, a mulher, por exemplo, prostituta de Apocalipse 17 representa a igreja na sua fase de corrupção doutrinária. Tá? Apocalipse 12 é o povo de Deus, Maria está inclusa ali. Tá? Porque Maria faz parte do povo de Deus, mas o foco de Apocalipse 12 não é Maria. Se você ver, por exemplo, o verso 6, diz que esta mulher do Apocalipse 12 foi perseguida por 1260 dias. Em profecia apocalíptica, nós usamos o princípio de ano para entendermos esses períodos de tempo. Então, 1260 dias são 1260 anos em que a mulher, ou seja, o povo de Deus, foi perseguido. Foi perseguida, né, a mulher. E esse período, de acordo com intérpretes historicistas, vai de 538 a 1798, quando se encerra o período de dominação papal, quando o general Berthier, a mão de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI. Tá? Então veja, a mulher em Apocalipse 12 é algo muito mais amplo. Maria está inclusa. Ela também faz parte do povo de Deus. Ela também foi perseguida. Ok? Mas o foco não é Maria. Porque como há esse período de 1260 anos, e Maria não viveu tudo isso, obviamente, aqui na Terra, né? E nem temos ensinamento bíblico que ela tenha ido para o céu, mas isso é uma outra questão, a profecia não se aplica a Maria. Tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lição que eu expliquei sobre essa questão de Apocalipse 12. E para finalizar, este irmão católico usou Cantares 6, verso 10, para justificar a veneração a Maria. Obviamente, isso eu não tenho dúvida alguma, né? Historicamente, alguns teólogos importantes da igreja cristã primitiva, cristã, na verdade, interpretaram Cantares 6:10 como sendo uma referência a Maria, por causa do método, especialmente do método alegórico, né, de interpretação, mas nós não podemos usar esse método. Quando há uma alegoria na Bíblia, tudo bem. Aí eu vou analisar o significado da alegoria. Agora, alegorizar o livro de Cantares não é o correto. Cantares claramente fala, tá, da vida sexual entre um homem e uma mulher. Lógico, tanto teólogos católicos quanto protestantes fazem uma interpretação alegórica de Cantares. Mas no meu livro, eu tenho um livro que eu lancei recentemente, o título é Sexo Espetacular, Princípios Bíblicos para quem não se contenta com uma vida íntima sem graça, lancei pela editora God Books. Neste livro eu provo, né, que Cantares tem que ser entendido da forma como é, um cântico de amor. Tá? E aqui eu mostro princípios bíblicos, tanto para a mulher quanto para o homem, terem uma vida sexual saudável. Tá? Agora, eu sei que tem teólogos, inclusive protestantes, que dizem, por exemplo, que Cantares simboliza a união entre a igreja e o seu esposo, que é Cristo. Tá? Não digo que é um erro você fazer esta aplicação. Agora, você dizer que o livro tem esse propósito aí não é correto. Tá? Por exemplo, aqui no verso 10 diz assim, ó, quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Então, os irmãos católicos pensam que é uma referência a Maria, uma profecia acerca de Maria. Os irmãos protestantes, que alegorizam também o livro, né, que o interpretam dessa forma, creem que é a igreja. Mas ambas as interpretações não são exegeticamente plausíveis. Tá? Porque aqui, o que é que acontece? Por exemplo, no verso 8, diz assim, ó, há 60 rainhas, 80 concubinas, e inumeráveis jovens mulheres. Uma, porém, é a minha pomba, uma só a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Ele está falando da mulher dele. Ó, ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. Né? Rainhas e concubinas a louvam. Quem é esta que surge como aurora e tal? É a mulher dele. Tá? Então não dá para alegorizar esse texto. Ok? Então o que eu sugiro para este irmão católico que usou esses textos aqui em favor da veneração a Maria? Eu sugiro que você, querido irmão, isso é um desafio para mim também, explique a Bíblia como ela é.
tá? Para você fazer isso, só tem uma forma inicial. Você vai ter que aprender a colocar a tradição eclesiástica como serva da Bíblia, abaixo da Bíblia, e não como senhora da Bíblia. Senhora da Bíblia. Se você não fizer isso, você vai permitir que seres humanos interpretem a Bíblia para você. Agora, se você colocar a Bíblia acima da tradição, não estou dizendo que a tradição não é importante, tá? Ela tem a sua importância. Só que a regra de fé e prática é a Bíblia, não é a tradição. Para Cristo era assim. Tá? Você vê, por exemplo, em Lucas 24, 27, 44, quando Cristo foi explicar sobre sua ressurreição, ele não usou tradição eclesiástica, ele usou a Bíblia. Então esse é o modelo. Se você, meu querido irmão, colocar a Bíblia acima da tradição eclesiástica, você vai chegar à seguinte conclusão, tá? Em nenhum lugar, em nenhum momento, a Bíblia ensina que devemos venerar Maria. Nem mesmo Maria pediu que as pessoas fizessem isso. A Bíblia ensina que o nosso único objeto de veneração, de adoração, nosso único objeto de culto é Deus. Se você colocar a Bíblia acima da tradição eclesiástica, você vai interpretar a Bíblia como ela é. Agora, se você colocar a tradição eclesiástica acima da Bíblia, aí infelizmente você vai continuar entendendo de uma forma equivocada textos que são claros em seus ensinamentos. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Em outros momentos voltarei a falar sobre esses e outros assuntos. Escreve aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você tem alguma contra-argumentação bíblica. Não, Leandro, olha, eu não concordo com isso. Eu creio que devemos venerar Maria por isso, por isso e por isso. Veja, o seu comentário será muito bem-vindo. Tudo que é feito com respeito é muito bem-vindo. Óbvio, algumas pessoas, né, acabam me agredindo em relação a outros assuntos também. Eu nem respondo, né, porque uma pessoa dessas ela não está preparada para ter um encontro com a Bíblia. Ela quer brigar com os outros, ela está brigando com a vida, brigando com ela mesma e só quer brigar com os outros. Eu não perco meu tempo com esse tipo de pessoa. Tá? Agora, se você sinceramente tem uma contra-argumentação respeitosa para apresentar, por favor, você será muito bem-vindo. Eu vou aprender com você. Ou eu fortaleço os meus conceitos ou eu mudo. Ok? Então se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, porque assim você vai estar me ajudando a mostrar a relevância deste canal. Tá bom? Deus guarde a você. Espero encontrar você aqui numa outra oportunidade para juntos continuarmos estudando a Palavra de Deus. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a Palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.